Fala aí, aqui é o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre conjuntos numéricos? Muito bem, quando a gente pensa em conjuntos, a gente pensa em coisas que têm o mesmo interesse, por assim dizer. A gente vai reunir coisas com o mesmo interesse. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um conjunto com os times de futebol do conjunto do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai ter ali Fluminense, Vasco, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Atlético Mineiro e assim por diante, beleza? A gente está reunindo coisas com o mesmo interesse. Só que nem sempre os conjuntos vão corresponder a coisas assim do nosso dia a dia. Por exemplo, a gente vai ter, principalmente quando a gente fala em matemática, conjuntos numéricos, conjuntos formados por números, beleza? Então, para a gente conseguir entender melhor, a gente vai separar por tipos os conjuntos numéricos que a gente tem. E essas ideias aqui que a gente vai ver agora, sobre os conjuntos, tem muito a ver também com a parte histórica. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, que é esse conjuntinho N, ele tem muito a ver com a contagem. Ele surgiu como necessidade para a humanidade através da contagem. Como assim? Quando a gente quer contar, por exemplo, quantos objetos a gente tem, quantas balas a gente tem, ou enfim, quantas coisas a gente tem em determinado lugar. A gente conta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse é justamente o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele vai partir do zero e vai seguir em diante para frente, né? Com números inteiros. Agora percebe o seguinte, em alguns lugares adota-se o conjunto dos números naturais contendo zero e outros autores adotam o conjunto dos números naturais não contendo zero. Aqui no Responde Aí, nas nossas teorias, nossos exercícios, enfim, a gente vai considerar que o conjunto dos números naturais, ele tem o zero, beleza? E quando a gente quiser dizer que o nosso conjunto não tem o zero, basta a gente colocar o asterisco aqui em cima. Esse asterisco na parte de cima, na parte superior aí, ele vai valer sempre que a gente quiser tirar o zero de um determinado conjunto numérico, beleza? Então já lembra disso porque isso sempre vai valer. Show de bola? Conjunto dos números inteiros. Vai ser muito parecido com o conjunto dos números naturais, só que agora a gente vai pegar também a parte negativa. Então, a gente vai meio que espelhar o nosso conjunto dos números naturais, tendo o zero como nosso referencial, beleza? Então, percebe que o conjunto dos números naturais vai estar contido no conjunto dos números inteiros, e além disso, a gente consegue dar mais algumas duas notações aí diferentes para você. Percebe o seguinte, ó. Se a gente colocar esse sinalzinho de mais aqui embaixo, a gente está interessado em pegar os inteiros que são positivos, ou seja, essa parte de cá. E se eu ponho o sinal de menos, eu estou interessado nas partes negativas, beleza? Nos inteiros negativos. E se eu coloco o asterisco, eu quero os inteiros sem o zero, beleza? A gente vai usar bastante essa terceira aqui na hora de pensar no conjunto dos números racionais. O que vai ser o conjunto dos números racionais? Ele vai ser qualquer número que seja parecido, por exemplo, com esses que você está vendo aí na sua telinha. Mas como assim, né? Existe uma definição propriamente dita para o conjunto dos números racionais. Eles vão ser números que conseguem ser escritos em forma de fração. Ou seja, vai ser uma fração entre dois inteiros. Ou seja, o meu número A precisa pertencer ao conjunto dos números inteiros, assim como o meu número B. Tá ok? Só que percebe o seguinte... O número B, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, tirando o zero, porque o B está no denominador. No denominador, a gente não pode ter o zero. Não existe uma divisão por zero em matemática. Show de bola? Não esquece disso, beleza? Então percebe que, por exemplo, dízimas periódicas, né, que são esses números que sempre se repetem, também podem ser escritos em forma de fração. Números assim decimais com vírgula, né, também podem ser escritos, frações assim de inteiros, números inteiros aqui também, assim dessa forma, assim, por exemplo, né, é o 2 sobre 1. Então, todos esses são números racionais. Show de bola? Números irracionais vão ser números que vão ser infinitos e não vão ser periódicos. Dízimas são números que são periódicos, beleza? Ou seja, a gente não vai ter dízima e a gente vai ter números infinitos. Alguns exemplos de números racionais. O π, o r neperiano,
raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. E percebe o seguinte, o conjunto dos números racionais ele vai ser muito maior do que todos os outros conjuntos que a gente já viu até agora. Sim, existem infinitos maiores do que o outro, tá ok? E o conjunto dos números racionais, ele é um conjunto muito, muito grande, beleza? Agora, percebe o seguinte, alguns bizus importantes, se a gente for pensar, por exemplo, no conjunto dos números irracionais. A soma ou a diferença, né, de dois irracionais sempre será um número irracional. Como assim, Lucas? Preste atenção aqui. Esse exemplo. Se eu pegar o raiz de 2 mais o raiz de 2, isso também vai dar um número irracional. Vai dar 2 raiz de 2. Show de bola? E além disso, a multiplicação de um irracional por um racional também sempre será um irracional. Então, por exemplo, né? Se eu pego raiz de 2 vezes 2, isso vai dar 2 raiz de 2. Show de bola? Que também é um número irracional. Beleza? Para a gente fechar esses nossos conjuntos, a gente tem um conjunto dos números reais, que nada mais é do que a gente juntar o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Beleza? A gente está juntando os racionais com os irracionais e representando isso aqui no diagramazinho de Venn, a gente tem o seguinte, o conjunto dos números reais engloba todos os outros conjuntos. Percebe que não existe interseção entre o conjunto dos números racionais e dos conjuntos dos números irracionais. E o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido também no conjunto dos números racionais. Beleza? E o conjunto dos reais engloba todos esses outros conjuntos. Show? Belezinha? Agora, como que a gente vai notacionar esse nosso conjunto? A gente normalmente vai fazer isso da seguinte forma, a gente vai pensar nas expressões com variáveis na parte esquerda, tal que é esse símbolozinho aqui, o domínio das variáveis na parte direita, beleza? Ou o inverso também pode ser, pode aparecer aí pra gente. Então, alguns exemplos, por exemplo, ó, números pares, vai ser nada mais nada menos do que a gente pegar o número 2n, tal que esse n precisa pertencer ao conjunto dos números naturais. Daí, por exemplo, ó, 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 1 dá 2, 0 vezes 2, 2 vezes 2 dá 4 e assim por diante, beleza? Então, essa é uma forma diferente de escrever esse mesmo conjunto. Números divisíveis por 3, é a mesma coisa que eu pegar 3n. Aqui eram os divisíveis ou os múltiplos de 2, e aqui vão ser os divisíveis por 3, beleza? A gente vai ter os números pertencentes ao conjunto dos números naturais, e aí a gente vai obter esse conjunto aí da direita. Show de bola? Números ímpares. Os números ímpares, basta a gente pegar os números pares e somar mais um. Show de bola? E por último, números que divididos por 15 deixam o resto 11. Então, por exemplo, imagine que a gente quisesse pegar o conjunto dos números que divididos por 15 deixam o resto 3. Então, olha aqui, ó, olha esse exemplinho aqui para você entender. Peguei o 33, dividi por 15, beleza? A gente vai ter um resto 3. A gente consegue escrever o 33 como 15, que é o nosso quociente, que é o nosso divisor, desculpa, vezes o nosso quociente, mais o valorzinho do resto vai dar justamente o nosso 33. Então é a mesma coisa aqui, ó. Se eu quero saber os números que deixam o resto 11, o 11 precisa estar aqui. Eu estou dividindo os números por 15, então o 15 vai estar multiplicando o n, que vai ser o número natural qualquer que vai fazer parte do nosso quociente. Show de bola? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.